Começando aí o nosso Megafone Lilás. Obrigada aí pela presença de todas. Lembre-se de dar o likezinho lá no nosso programa para animar aí os nossos algoritmos. E hoje nós vamos ter aí uma conversa muito boa com o Tony Silva na nossa Hora da Fofoca. Mas vamos começar chamando aí o nosso Crochetando a Conjuntura. Olá pessoal, estamos começando mais um Crochetando a Conjuntura e hoje vamos dar continuidade ao nosso quadrado da semana passada, lembram? Nós vamos aprender a como emendar uma linha sem fazer nó. Começa aqui no ponto central da nossa peça, pega a linha que nós vamos utilizar, fazemos uma laçada. Aí, ó, já temos a primeira laçada da linha. Faz o primeiro ponto baixo. Tá aqui, a linha já está emendada sem nenhum nó. Aqui é bom fazer assim, porque facilita muito nosso trabalho ao final. Agora, nó grande aí quem tá dando é o Arthur Lira, com o orçamento de 2022. Na semana passada, o STF fez maioria para impedir a continuidade do orçamento secreto. Mas vocês sabem o que significa esse orçamento secreto e como ele está funcionando? Eu vou explicar rapidamente. Desde 2019, o grupo de Bolsonaro criou as chamadas emendas do relator. Tem um particular nessa situação, que as emendas são anônimas. Não se sabe quem são os beneficiários. O que se sabe por aí é que esse orçamento nada mais é do que uma bolsa permanência para Bolsonaro. Não é à toa que o Arthur Lira até hoje não pautou o impeachment de Bolsonaro. Então, quem está segurando o Bolsonaro, na realidade, é essa maracutaia dentro do orçamento, né? Não podemos dissociar toda e qualquer forma de manipulação do orçamento nacional se não tiver no meio disso tudo a corrupção. E que é por isso mesmo que o STF decidiu impedir. Nessa mercearia aí que virou a Câmara Federal, o melhor para a gente mesmo é voltar para o nosso crochê. Pelo menos aqui a gente controla os pontos. Então, feita a primeira correntinha, nós vamos fazer agora 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Ponto alto mesmo está sendo aí o relatório final da COP26. Essa semana foi liberado o rascunho para finalização. Então é uma situação assim meio difícil de explicar rapidamente no meio de um ponto de crochê, mas vamos entender assim. Alguns países alguns países podem disponibilizar, abrir mão da sua dívida com outros países a partir da sua redução de gás carbônico. Então, é chamados créditos de carbonos, né? Nós sabemos que é uma questão estrutural, que tem a ver com o próprio capitalismo, a agressão ao meio ambiente. E o sistema financeiro que detém grande parte da riqueza, vamos lembrar, maior parte do capital mundial é fictício, não existe, está nas mãos do sistema financeiro. Então, é importante que esse sistema também mude a sua lógica de financiamento e comece a criar critérios que valorize a utilização ou apoio de empresas ou grandes investidores na não emissão de carbono e na exploração de energias renováveis ou limpas. Não se pode pensar numa nova natureza se não se altera o sistema de exploração dessa natureza. Todos os problemas provenientes do clima ou da alteração do clima afetam principalmente os países mais pobres, a população de periferia, a população que não tem acesso aos bens de sobrevivência, não tem acesso a uma boa condição de vida. Então é importante se lembrar também sobre isso. Pensar
uma saída que também resolva esse problema da injustiça climática e promova uma outra relação entre o clima, natureza, seres humanos e comércio. Enquanto essa situação do clima não vai se ajeitando, vamos aqui pensar um jeito de aproveitar essa linha aqui e continuar o nosso crochê, né? Depois dos 5 pontos, nós vamos fazer mais um ponto alto naquela correntinha que a gente deixou na vermelhinha ainda. Faz um ponto alto aqui e vamos fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Outro ponto alto no mesmo espaço, que ela vai criando o bicozinho, né, do quadrado. E vamos fazer mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos fazer em cada argolinha dessa um trabalhinho desse, para ir dando aí o formato do nosso quadrado. Formato difícil, tá? É o Enem desse ano, hein, gente? Desde que Bolsonaro assumiu o governo, que ele mostrou já claramente que o seu objetivo é eliminar a educação pública em nosso país, a começar deslegitimando essa forma mais democrática de se ter acesso à universidade, que é o Enem. E como é que ele faz? Elimina do órgão a sua qualidade técnica. Na semana passada, mais de 30 técnicos pediram exoneração por não aguentar a irresponsabilidade, a falta de habilidade, né, da gestão do órgão em garantir uma seleção legítima, uma seleção bem conduzida. Não é à toa aí que esse ano foi o ano que teve menos pessoas inscritas no Enem. Isso significa que a ponte do acesso está quebrada. Agora, uma ponte que eu ainda consigo fazer é essa ponte no crochê entre um lado e outro do nosso trabalho. Vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Feitas as correntinhas, nós vamos para o outro lado. Nós vamos contar daqui já desse miolo. 1, 2, 3... E vamos fazer o terceiro ponto no terceira corrente aqui. Faz um ponto baixo e já emendamos aí com 2 correntinhas. Para fazer o próximo ponto alto, seguindo o outro lado. Vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um ponto alto nesse espaçozinho que nós deixamos quando fizemos a primeira linha. Contando esses pontos, eu lembrei aí do resultado de um requerimento da deputada federal Thalíria Petroni, lá do Rio de Janeiro, que solicitou da TV Brasil um relatório das suas emissões. E sabe o que foi que ela descobriu? Que durante o governo de Bolsonaro, a TV Brasil já interrompeu 130 vezes a sua programação para ceder o espaço ao pandemônio. Ele é tão egocêntrico que mesmo numa crise econômica, sanitária, as pessoas passando fome, desemprego, tudo que há assim de pior está acontecendo no Brasil na mesma caldeirada. Ele, ao invés de se preocupar com isso, está se preocupando em manter a sua imagem, como se fosse possível limpar essa imagem que ele está deixando, que mais parece o lixo da história do Brasil. E o pior de tudo é que os outros poderes não estão dando conta de resolver esse problema e impeachment de vez essa desgraça no nosso país. Tivemos muito assunto, né? Mas também um governo desse que só traz problemas para nossa mesa, né? Não tem como a gente conversar outra coisa na conjuntura. Por isso mesmo que o trabalho às vezes fica atrasado, hein? Mas na próxima semana nós vamos adiantar o nosso quadrado, porque eu tô doida para ver aí o que nós vamos conseguir fazer depois
costurando esses pedacinhos. Até a próxima semana. Beijos! Pois é, e a COP26 se encerrou com algumas alterações no seu texto. Aquele rascunho lá que eles divulgaram, teve algumas mudanças que não deixou, por exemplo, o movimento ecossocialista, o movimento sociais satisfeito. Retirou, por exemplo, a palavra eliminação e pôs diminuição em seu lugar. Isso tem um significado político enorme para a defesa do meio ambiente. Vamos aí continuar na mobilização em defesa de um novo mundo, né, de uma nova relação com a natureza. Mas o que todo mundo está comemorando, e eu também acho importante, é que aí nós já podemos aí datar historicamente o fim da era do carvão, né? Finalmente aí vamos dar uma folga aí para o nosso planeta e lembrar sempre, para além do debate sobre as condições, nós temos que ver também que sistema produz essas condições. Então, não dá para pensar em novo clima se continuarmos favorecendo a acumulação do capital e, em consequência, o fortalecimento do capitalismo. O Auxílio Brasil aí, que o Bolsonaro inventou aí para tirar mais uma vez o sossego do povo brasileiro, continua levando as pessoas para as filas. E hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que os estados e municípios não sabem como é que vai funcionar esse Auxílio Brasil e como é que vai dar aí, como é que vai se dar a inclusão de novas pessoas no programa. Então isso aí porque o governo federal não procurou ninguém em nível municipal e estadual para esclarecer. Então fica o povo aí andando para cima e para baixo, sem saber o que vai acontecer com sua vida, né? Já que o Bolsa Família, 18 anos aí, passando aí, digamos, 18 anos garantindo minimamente uma sobrevivência, né, para boa parte da população brasileira, acabou. E em seu lugar ficou aí está ficando aí o Auxílio Brasil, que nada mais é do que mais uma maracutaiazinha do Bolsonaro para se permanecer no poder. Falando nisso, também já caiu aí na esparrela, como diz a história, a filiação, parece-me a filiação de Bolsonaro ao PL, né? Recentemente aí o presidente do PL, ele andou aí trocando aí umas mensagens meio complicadas aí com Bolsonaro e parece-me que foi adiada aí o dia de votação, o dia de filiação de Bolsonaro ao PL, né? Eu fico logo pensando assim, qual será a corrupção que vai aparecer dessa história, hein? Qual será a modalidade de corrupção, né? Porque a gente vê que esse governo conseguiu diversificar as mamatas, né? Diversificar as formas de corrupção. Então, com certeza, para ajustar aí o PL com o Bolsonaro, vai acontecer alguma nova modalidade. Vamos ficar de olho, né? Afinal de contas, como já disse aí o Mourão, não gosto nem de citar Mourão, né? Porque não é caba-boca para a gente estar lembrando que existe, né? Mas, aliás, parece que não foi ele, foi o general Heleno, né? Também tão ruim quanto ele. Mas quando diz assim, se gritar, pegar ladrão, não fica um no centrão, né? Então, lembrar aí desse fenômeno aí no período das eleições e o que está acontecendo agora, que é o governo nas mãos do centrão, ou nas mãos dos ladrões, né? Bom, vamos ficar de olho. E ontem, né? Ontem não, no sábado, no sábado, infelizmente, no domingo, Ave Maria, estou toda confusa aqui com o calendário, diz que a aposentada fica assim, se perde nos calendários. No dia 14, infelizmente, estamos aí datando, no último dia 14, datamos aí 3 anos e 8 meses do assassinato de Marielle, né, da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro. Então, importante estar lembrando isso, porque, infelizmente, é uma retomada, né, da violência política, da violência na política e, em particular, sobre as mulheres parlamentares. Então, vamos ficar de olho na conjuntura e vamos comentando aí durante a semana nas nossas redes sociais. E agora, todas, né, esperam aí esse momento do nosso programa. Muita gente está gostando, sempre tem mandado mensagem, está adorando as nossas convidadas para a nossa Hora da Fofoca. Então, lembrando aqui que a Hora da Fofoca era, há algum tempo atrás, o momento em que as mulheres se reuniam para celebrarem entre si
os acontecimentos do dia, para uma segurar a outra, para uma ajudar a outra, para o aconselhamento coletivo das mulheres. Então, isso era muito frequente, das mulheres se reunirem em bares, em tavernas, em praças, em locais diversos, para essa troca do seu dia a dia. Esse momento era conhecido como a hora da fofoca, né? A hora da amizade entre as mulheres. Só que, assim como vários movimentos, como vários fenômenos da sociedade, o patriarcado, junto com o capitalismo, transformou esse momento de coletividade propositivo num momento de negatividade sobre as pessoas, né? Então, transfigurou o termo fofoca e hoje fofoca está como algo ruim na sociedade. Então, a hora da fofoca é para lembrar esses momentos. E agora nós vamos chamar a nossa vinheta, a nossa convidada de hoje, Tony Silva. Então, como havia dito, aí nós hoje vamos receber Tony Silva, aí, nossa grande artista de Mossoró, pessoa assim, já há algum tempo que a gente se encontra por aí, pelas calçadas, pelas lutas de Mossoró. Ontem foi o aniversário, aproveitar e parabéns, saúde, uma coisa assim que eu gosto muito de você, é seu sorriso. Então eu fiquei pensando, o que é que eu vou desejar para a Tony? Que esse sorriso seja permanente em sua vida, independente do que venha pela frente, tenha sempre essa capacidade aí de iluminar com o seu sorriso. Então, muito obrigada por ter tirado esse tempinho aí seu para vir conversar com a gente. E eu vou iniciar falando que no dia 15, né, ontem foi comemorado os 113 anos da Umbanda. Então, gostaria de começar, depois que você dá suas boas-vindas aí para nossas ouvintes, você falasse um pouco como é que foi essa história da criação da Umbanda, da fundação da Umbanda. Ai, bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem está assistindo. O Megafone Lilás, é um prazer e quero agradecer logo o convite. É exatamente isso que eu gostaria de falar. Em 1908, sabe, um médium na Guanabara, no Rio de Janeiro, ele recebe um recado, ele incorpora um caboclo chamado Seta Encruzilhada, e esse caboclo veio com a missão de fundar a Umbanda no Brasil. Foi dali, do Rio de Janeiro para cá, que ela se alastrou, né, pelo Brasil afora. É uma religião brasileirérrima, tem Deus para todas as pessoas, não tem preconceito, né? Não quer dizer que as outras também tenham preconceito, eu não sou louca, mas a Umbanda ela é muito aberta, né? Ela tem essa facilidade de agregar as pessoas quando as pessoas querem, não força. Você vai para lá se você se identificar. Se você for chamada realmente. Se não for, você não fica não, viu? Porque acima da gente há mais mistério que não se explica na nossa vã filosofia. E quais são os guias da Umbanda? Como é que ela vai... Eu vou falar quais são os orixás, né? Porque cada orixá ele representa um fenômeno da natureza. A mata é o Xóssi, o Odé, a folha tem sua Ossan, né? O rio tem a Oxum, o mar tem a Iemanjá, o vento tem Dona Yansan, o ferro tem Ogum, a justiça tem Xangô, que ele usa uma machadinha, quando o camarada não é bacana, ele usa as duas foices dele, viu? Os dois lados da machada. E eu acho que está faltando algum. Oxalá é Jesus Cristo, né? Que é o dono do universo. Tem as crianças, que é Cosme e Damião.
Eu acho que está faltando algum, eu não sei. Tem o Baluaê, que é o médico que cura as doenças. Nanã, que é a a mais velha, né? A mãezona, é a dona da vida e da morte. E assim a gente vai. Porque o caboclo, a Umbanda só é Umbanda porque ela tem os orixás e tem os caboclos. Aí tem vaqueiro, tem boiadeiro, tem juremeiro e assim por diante. A Umbanda tem dessas coisas. Ela é completa de tudo aquilo que a gente tem nesse país maravilhoso. É bem interessante isso. Eu tenho assim bastante simpatia, né, com as religiões de matriz afro, assim, e é bem, para mim assim, ela é mais material, a história da criação, a história de como se deu, né, de como se apresenta essas entidades. Eu acho assim mais concreto, mais gente o processo. E tem uma questão que eu acho que sempre aparece em debates, em conversas sobre a Umbanda, que é a diferença entre a Umbanda e o Candomblé. O que é que demarcam? Porque o candomblé, pelo que eu entendo um pouco do candomblé, ele cultua o orixá e cultua a cabeça e o pé. Porque o Exu, eu esqueci de falar que o Exu, ele é um orixá que dá o caminho, que lhe dá o destino durante a sua vida toda. Ele está sempre à frente, abrindo ou fechando seus caminhos. Né? E a Umbanda, a diferença entre Candomblé e Umbanda, um é a cabeça e o pé, que é o Candomblé, e a Umbanda é cabeça, pé e meio. Tem tudo. Né? Tem Jurema, tem Preto Velho, tem tudo que é feito na sociedade. Exato. Eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho seu, acho que foi em 2020, que é o documentário Maleme. Maleme foi, perdão, né? E assim, eu achei bem interessante tudo, a forma como foi apresentado, toda a conversa, né? E a sua também imersão, né? No sentido dos pontos, né? Exato. Achei assim bem interessante. E me chamou a atenção, em particular, o destaque em torno da intolerância religiosa, né? Então, isso eu acho assim, importante a gente abordar, né? Principalmente quando a gente leva em conta a necessidade de se conviver, né? De que é necessário que todos os níveis de espiritualidade, de relação com o ser superior, seja respeitado. Né? E eu gostaria que você dissesse um pouco assim, o que é essa intolerância, como é que ela se expressa, né? Dentro com relação à Umbanda, né, em particular. A intolerância vem do não aceitar. As pessoas não aceitam aquilo como você é, né? Como você é, para ele, ele tem que lhe moldar. As pessoas querem moldar você de alguma forma, trazer você dentro de uma forma. E a intolerância é exatamente isso. A Umbanda, não só o Candomblé, não só a Umbanda, como a católica e o protestantismo que está aí, eles também sofrem, mas nós sofremos muito mais. Quando um camarada chega no seu terreiro, na sua roça, e pega um cacetete, entra de casa dentro para quebrar os seus orixás que você acredita. Ele quebra as imagens, mas os orixás ele não quebra. Porque os orixás é representado pelo Otá. Aí você vai pesquisar o que é, tá? Depois eu digo a você, depois, lá na surdina, que eu estou fofocando, não é isso? E a gente, ele entra, aí agride o pai de santo, a mãe de santo, ou o babá, ele agride e deixa a pessoa de joelho, ou açoite, ou mata. Mataram
Há 2 dias atrás, um irmão da gente, que é de Candomblé, um lutador, um camarada que estava lá na luta contra essa intolerância, né? Ele foi numa emboscada, ele e a mulher dele tiveram uma emboscada e mataram os dois. E assim por diante. Todos os dias a gente tem terreiros, roça invadida. Agora, eu queria saber, meu pai, quem é que não gosta de estar bem? Quem é? Por que que eu tenho o prazer de querer moldar você? Posso não. Passou esse tempo. Esse tempo de escravidão já passou. Temos só na pele, mas aqui é resistência. Isso aqui chama-se resistência. Ficou o recado para você. E o próprio termo macumba, né? Parece que tem também esse lado aí do preconceito, né? Porque macumba, na verdade, é um instrumento. Um instrumento musical. Mas o ato lá não é. É uma gira. Chama-se gira. Gira porque o universo é redondo. A cabeça é redonda. Tudo que diz de vida para a gente, o olho é redondo, o ouvido, a boca, as narinas. Isso, a gira é um dos círculos geométricos, é uma figura geométrica mais completa. Por isso que a gira. A energia, ela gira por completo. Exatamente, muito bom. E acho que está bem interessante aí, muito aprendizado aqui com o Tony. E uma questão assim particular. E a mulher na Umbanda? Como é que existe na estrutura, na organização, desigualdades quando você pensa nos gêneros, em termos do poder religioso? Nem todos, nem todas, nem todos. Todos são tratados por igual. Interessante. Né? Viu? Inclusive, dentro dos orixás, tem o Exu e tem a Pombogira. Pombagira, né? Que é a mulher, que representa a mulher, a que reproduz, né? A que ama. Você sabe por quê, né? Então, muito bem, Tony. Então, nós estamos aqui finalizando nosso bate-papo, a nossa fofoca, e eu queria que você deixasse aí sua mensagem, né, no sentido do... a minha mãe é muito religiosa, né, católica, fervorosa, e às vezes ela chega na minha casa, aí tem uma imagenzinha de Nanã, né, aí ela faz assim, e está próxima a uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que ela me deu. Aí ela disse, minha filha, bota menos separado. Eu digo, mãe, é tudo junto. Quem separa aqui são as pessoas na Terra, né? Então, assim... É tudo junto, porque os orixás, se você ler as lendas da Oxum, com Xangô, e com Inhaçã, e com Nanã, e com Iemanjá, você vai ver que todos eles gostavam de namorar uns aos outros. E é fantástico isso. A gente não separa. A gente precisa que vocês nos respeitem. E gostaria de dizer que dia 20 de novembro, a gente deixa um recado para vocês irem lá. A gente tem um fórum que vai acontecer na Estação das Artes, um batismo do baobá que a gente plantou lá perto da estação, e às 18 horas a gente tem a louvação ao baobá, que é o encontro dos terreiros na Praça Cícero Dias. Seja convidada, vem. Vem com a gente, vem. Beijo. Então, vida longa, a Umbanda, axé para todas as pessoas de luz. E vamos dar continuidade aqui ao nosso Megafone Live. Agradecer aí a Tony, a sua presença assim, brilhante aqui nesse dia. E, aliás, nessa tarde. E vamos chamar aqui nosso próximo quadro, que é a dica de leitura.
E agora a nossa dica de leitura do programa de hoje. Vamos lá. Desprovida de qualquer tipo de vaidade, Obá era uma espécie de revolucionária, contestadora de todas as regras, e em decorrência de sua irascibilidade, provocara nos seus domínios grandes revoluções, fazendo com que as águas oceânicas empurrassem de volta ao seu leito natural as águas dos rios, formando grandes ondas, que, invadindo as margens, arrasavam tudo o que pudesse alcançar, arrancando em sua fúria avassaladora árvores imensas pelas raízes. Então, essa é uma parte do capítulo Um Movimento Feminista, do livro Igbadu, A Cabaça da Existência, de Adilson de Oxalá. Então, esse livro é bem interessante porque ele conta a história do mundo a partir dos orixás, de como a energia foi se desenvolvendo, né? Como o mundo foi se construindo a partir de todas toda a essência, né, que é constituída a partir da ancestralidade dos orixás. Então, é uma busca, né, é uma apresentação da história, dos símbolos, das magias, dos desafios, né, tudo que foi se construindo, a humanidade foi se construindo, conduzida pela ancestralidade e na perpetuação da vida. Então, fica aqui a nossa dica de leitura de hoje, Igbadu, A Cabaça da Existência, de Adilson de Oxalá. Todos os dias nós fazemos história. Então, continuando aí a nossa pesquisa, um pouco do que a gente tem visto aí pesquisando sobre os fatos históricos do dia 16 de novembro, nós temos vários acontecimentos e nós destacamos 2 para trazer para vocês hoje. O primeiro foi que, em 16 de novembro de 1945, foi fundada a Unesco, né, que tem como objetivo a paz mundial a partir da ciência, a partir da cultura e a partir da educação. Então, nós vimos aí no último período a importância do favorecimento da ciência, a importância de se reforçar a ideia de uma ciência, né, da ciência. Então, isso é um papel que não é apenas da Unesco, mas de todas nós que defendemos um outro tipo de sociedade. Então, uma paz a partir da educação, trazer as pessoas, né, para esse direito universal, nesse direito básico de cidadania, que é uma educação esclarecedora e libertadora, que construa, né, o indivíduo como ser de liberdade. No dia 16 de novembro de 1940, na Segunda Guerra Mundial, foi o dia em que os nazistas mandaram cercar o gueto de Varsóvia, né, com o muro. Então, assim, é importante também se destacar essa maldade, né, para que a gente sempre lembre da necessidade de se impedir novos fenômenos como esse, né, de maldade extrema com a humanidade. Então, a paz, né, a luz e a bondade deve reinar aonde o ser humano esteja, né? Então, essa é a nosso último recado do programa de hoje, e aguardo vocês na próxima semana no Megafone Lilás, seu programa da crítica feminista. Até lá!